Esse é o motivo pelo qual você já acorda se sentindo cansado, ansioso e derrotado, antes mesmo de o dia começar. A batalha não espera à tarde. Ela começa no instante em que você abre os olhos. E a boa notícia é que você pode mudar isso. Existem 5 salmos na Bíblia que servem como uma armadura literal para a sua mente. Davi os usou para enfrentar leões e gigantes. Imagine o que declará-los sobre a sua vida toda manhã poderia fazer por você. O Salmo 5 não é apenas uma oração, é uma estratégia de batalha. Quando Davi diz, de manhã ouvirás a minha voz, ele não está sendo poético. Ele está declarando quem tem acesso primeiro à sua mente, antes da preocupação, do estresse ou do Instagram. O versículo 3 é a chave. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. A palavra apresento significa organizar, colocar em ordem. Davi estava ordenando seus pensamentos sob a autoridade de Deus antes que o dia pudesse lançar caos sobre ele. Pense nisso. Se um pastor de ovelhas pôde enfrentar Golias por causa da sua matinal com Deus, o que você está enfrentando que seja maior do que um gigante? O segundo é o Salmo 23, talvez o mais conhecido da Bíblia, mas hoje vamos lê-lo de um jeito diferente. O versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A maioria das pessoas lê isso e pensa em provisão. Mas também é sobre identidade. Quando você declara Deus como seu pastor logo de manhã, você se lembra de quem está te guiando. Não o seu chefe, não suas emoções, não sua conta bancária. E sim, Ele. E veja o versículo 5. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos? A dúvida, o medo, as contas, aquele colega de trabalho tóxico, estão todos assistindo enquanto Deus te prepara para a vitória. Ler isso de manhã é como chegar para uma luta já sabendo que você ganhou. O terceiro salmo é um divisor de águas, o Salmo 91. Esta é a oração de proteção máxima. Os versículos 1 e 2 dizem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Repare que diz, direi. Você precisa falar em voz alta de manhã, antes que qualquer outra coisa tente falar sobre você. O versículo 11 promete, pois ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Você está literalmente ativando proteção espiritual sobre o seu dia. E isso não é superstição, é escritura. Leia este salmo antes de sair de casa e observe como o seu dia se desenrola de forma diferente. O Salmo 27 é o quarto, e ele enfrenta o medo de frente. O versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isso não é discurso motivacional. É Davi lembrando a si mesmo da verdade antes que o medo pudesse mentir para ele. O medo é mais alto de manhã. É quando os e se atacam. E se eu falhar? E se me rejeitarem? E se não der certo? O Salmo 27 encerra isso antes do café da manhã. O versículo 14 termina com, espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Coragem não é a ausência do medo. É ler este salmo antes que o medo tenha chance de falar. E por último, o Salmo 118, 24. Você já ouviu 1000 vezes, mas já o aplicou de verdade? Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Repare, diz, nos alegraremos, não quando a gente sentir vontade, não quando as coisas derem certo. É uma decisão, uma declaração. O versículo 6 diz, o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando você começa o dia com isso, não está torcendo para que seja um bom dia. Você está escolhendo enxergar Deus nele, não importa o que aconteça. Isso é poder. Veja o que acontece quando você lê esses 5 salmos toda manhã. Sua mente para de correr para os piores cenários. Seu espírito permanece firme quando tudo ao redor balança. Você para de reagir ao dia e começa a responder com a autoridade que Deus te deu. Davi não escreveu esses salmos porque sua vida era fácil.
Ele os escreveu porque sabia de onde sua força precisava vir, não de dentro de si mesmo, mas de Deus, acessado toda manhã. Então, aqui está o seu desafio. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de rolar o feed, antes de deixar o mundo te dizer quem você é, leia esses 5 salmos em voz alta, se puder. Deixe a palavra de Deus ser a primeira voz que você ouve. Não as notícias, não as notificações, não seus próprios pensamentos ansiosos. Davi enfrentou exércitos com essas orações. Você pode enfrentar o seu dia com elas também. E quando você fizer isso de forma consistente, vai notar que algo muda. A paz vai parecer diferente. A clareza vai chegar de outro jeito. Você vai parar de sentir que está apenas sobrevivendo e vai começar a sentir que está, de fato, caminhando no propósito. Se inscreva no canal Código do Alto para mais conteúdo baseado nas Escrituras que realmente fortalece a sua fé. Estamos construindo uma comunidade de crentes que não apenas consomem conteúdo, eles aplicam a palavra e veem mudança real. Agora vai pegar a sua Bíblia e se preparar para amanhã de manhã. O seu dia está esperando e Deus também.